Olá pessoal, eu sou o Caco e hoje é a aula 5 falando de relações métricas, tá? Aula 5 do primeiro ano. O primeiro ano, semana passada, eu falei sobre funções, tá? A parte inicial de funções. Então nós começamos com conjuntos, depois funções. E agora, antes de continuar nas funções, eu quero falar de relações métricas, tá? Num triângulo retângulo e, na verdade, a parte de geometria métrica plana. Então, as palavras-chave para essa parte aqui vai ser o quê? O MFUNA, tá? Que é referência ao livro MFUNA. E os vídeos vão começar com GMP, Geometria Métrica Plana, tá? Então, vai ter Geometria Métrica Plana 1, GMP2 e GMP3, tá? Que são as três partes que eu vou tratar aqui nessa aula aqui, tá? Uma fala sobre razões e proporções. Bom, vamos seguir aqui, depois a gente vai ver exatamente como é lá, tá bom? Então, olha só, primeira coisa, vamos falar sobre razões e proporções. Nessa parte aqui, a gente trata muito de razões e proporções. E o que é uma razão? O que é uma proporção? Então, a razão, a proporção é uma divisão entre duas informações, tá? Então, por exemplo, assim, ó, 3 sobre 4 é uma razão. Também é uma proporção, tá bom? Mas, geralmente, proporção, a gente é uma relação entre duas informações que a gente sabe o que a gente pode ter um processamento. Vou dizer o que eu quero dizer. Por exemplo, ó, né, o meu padrão é uma pessoa tem duas mãos, tá? Eu tenho duas mãos, então eu posso estabelecer uma proporção para pessoas que têm o meu padrão, tá? É de uma pessoa para duas mãos. Então eu estabeleci uma proporção, uma razão entre duas informações, que é a quantidade de pessoas e a quantidade de mãos, né? Entre essa quantidade de pessoas. Então, uma pessoa que nem eu tem duas mãos. Então, por exemplo, 5 pessoas que nem eu, 5 pessoas que nem eu, vão ter quantas mãos? 10 mãos, certo? Então, essa fração aqui, 1 sobre 2, ela é igual a 5 sobre 10. Por quê? Porque eu estou mantendo a mesma razão ou a mesma proporção da quantidade de pessoas para a quantidade de mãos. É a mesma proporção, tá bom? Eu posso estabelecer outras proporções, né? Uma mão, né? Para o meu padrão, né? Para o meu padrão, uma mão, 5 dedos, certo? Então, isso daqui vai ser igual a duas mãos, 10 dedos, certo? Aí você fala, você estava contando? Não, é claro que eu sei quanto que eu tenho, né? Só demonstrando para vocês, ó. Então, a razão, a proporção, ela se mantém. É 1 para 5. 2 sobre 10 é 1 para 5, certo? Bom, quando eu pego isso daqui e divido, eu ainda assim mantenho a proporção, né? 2 dividido por 10 dá o quê? Dá 0,2, certo? Mas esse 0,2 ele não deixa de ser uma proporção, uma razão, ele continua sendo. É a mesma coisa de 0,2 para 1, tá? Porque qualquer número eu posso dividir por 1 e ele se mantém, né? Então, 0,2 para 1, tá? Ou seja, quanto que o 0,2 representa para esse 1, né? Ou melhor, quanto a proporção ela vai se manter, ó, 1 para 5, né? Então, se isso daqui for 1, 0,2 for 1, se eu pegar isso aqui e multiplicar por 5, eu vou obter o que está embaixo. Então, a proporção ela se mantém, tá bom? 0,2 para 1. Outra forma que eu posso enxergar essa razão e proporção é quantas vezes um é em relação ao outro. Eu acabei de falar, né? Que esse daqui de baixo é 5 vezes o de cima, tá? E está representado aqui, ó, 1 para 5. Então, a razão, a proporção não é só uma divisão, tá? Ela é realmente enxergar quanto que uma coisa está em relação à outra, tá bom? Bom, se você tiver alguma dúvida sobre isso aqui, você vai postar aqui nos comentários do vídeo, tá? E eu vou comentar, a gente vai esclarecendo mais a respeito disso aqui, tá bom? Mas é importante a gente ter essa noção, que razão e proporção, tá? É uma informação que a gente obtém pela divisão de duas
duas grandezas, duas informações também, tá? Então, uma pessoa, duas mãos, é a mesma coisa que 5 pessoas, 10 mãos e etc. Bom, e por que eu estou falando de razão e proporção aqui? Porque a gente vai falar de razão e proporção entre medidas, né? Por exemplo, eu pego e coloco assim, ó, 1 metro está para 5 metros. Então, eu estou mantendo uma razão, né, de uma medida para outra medida, que é de 0,2, tá? É a razão entre essa medida e essa medida, 0,2, né? 1 para 5, ok? Então, eu vou enxergar essas razões em coisas que agora a gente vai falar da matemática. Por exemplo, essa daqui, tá? Ó, a gente tem aqui 3 retas paralelas, tá? Paralelas entre si, A, B e C são paralelas, e elas são cortadas por 2 retas transversais aqui, né? Essa RS, né, que são essas retas transversais, as vermelhas aqui, elas não são paralelas entre si, tá? Mas A, B e C são paralelas entre si. Então, a gente pode começar a notação aqui e escrever o quê? Que A é paralela a B, que é paralela a C, tá bom? Então, isso daqui vai fazer com que apareça aqui uma razão, algumas razões e proporções, tá bom? Então, por exemplo, essa medida daqui até aqui, ó, que é onde corta a reta A e a reta B aqui, ó, onde corta a reta R aqui, né? Então, o A vai cortar a reta R aqui, corta a reta S aqui, e o B corta a reta R aqui e a reta S aqui. E o C corta aqui e aqui. Então, essa medida aqui, ó, que eu vou chamar de X, tá? E essa medida aqui, que eu vou chamar de Y, tá? Ó, X e Y, elas estabelecem entre si uma razão, uma proporção. Por exemplo, X sobre Y, certo? Bom, a reta B cortou aqui e a reta C cortou aqui. Então, estabeleceu aqui também outras 2 medidas, tá? Que eu vou chamar de M e N, tá bom? M e N também estabelecem entre si uma proporção, uma razão, tá? Então, M sobre N, certo? E como eu peguei aqui na razão entre X e Y, o X do lado esquerdo da reta R, um pedaço da reta R aqui, cortada pelas transversais, e Y, cortada pela reta S aqui, as transversais, né? Esse pedaço da reta S cortado pelas transversais. E o M e o N também foi da reta R aqui, o M, e a reta S e o N da reta S. Então, como eu peguei uma medida daqui sobre uma medida daqui e uma medida daqui sobre uma medida daqui, então elas mantêm a proporção, tá? Essas medidas daqui, dividido pelas correspondentes delas aqui desse lado, mantém a proporção. E o que faz essa correspondência? Justamente aquilo que está entre as retas que são paralelas, esse feixe de retas paralelas, tá? Por exemplo, ó, X sobre Y é igual a M sobre N, assim como tudo isso daqui sobre tudo isso aqui. Então, medidas desse lado sobre medidas desse lado. Então, essa razão, essa proporção, ela vai se manter se eu fizer X mais M sobre tudo isso aqui, ó. X mais M é isso aqui, sobre tudo isso aqui, que é Y mais N. Também mantém a proporção, tá bom? Esse daqui é o que nós chamamos de Teorema de Tales, tá? Tales é um matemático aí das antigas, tá? Teorema de Tales, ok? Ó, eu posso obter várias outras razões, lembrando sempre uma das medidas do lado do R e a outra medida do lado do S, tá? Por exemplo, então, X sobre Y, M sobre N, X mais M sobre Y mais N. Também posso fazer M menos X, ó, só que M menos X é como se eu passasse outra paralela aqui, ó, tá? Então, essa daqui é o X, ó. Então, vamos dizer que isso aqui é X. E essa daqui é o Y, porque é a mesma distância, tá? Então, eu passei uma paralela aqui, ó, a mesma distância, certo? Então, essa medida aqui vai ser o quê? Essa medida aqui vai ser o M menos o X. E essa medida aqui vai ser o quê? O N menos o Y, certo? Então, essas 2 medidas também mantêm a proporção, ó. M menos X sobre N menos Y.
Tá vendo? Eu mantenho essa proporção. Sempre lembra, uma medida daqui sobre uma medida daqui, certo? Ela mantém essa proporção. E outras tantas que mantém essa mesma proporção aqui, tá? Ó, essa daqui eu posso fazer assim, ó. 3x mais 2m sobre, aí, 3y mais 2n, tá? Ela mantém a proporção, mesmo que seja a soma, tá bom? Subtração, diferença, tá bom? Ela mantém essa proporção. Outra proporção que eu posso tirar daqui, não é só entre as medidas desse lado com as medidas desse lado. Eu posso manter uma proporção entre as medidas que estão entre A e B e as medidas que estão entre B e C. E você vai perceber que essa proporção entre as medidas que estão entre A e B e as medidas que estão entre B e C vão ser essa mesma proporção aqui. Por exemplo, ó, x sobre m, tá, ó, x sobre m. Então, eu estou fazendo uma proporção entre essa medida aqui e essa medida. Ó. Então, x dividido por m vai ser igual ao quê? A essa medida dividido por essa. Ó. Y sobre n. Tá vendo? Aí você fala, então é uma nova proporção. Na verdade, essa daqui é a mesma dessa daqui, ó. Tá? É a mesma dessa daqui, ó. Tá? Lembra que eu posso multiplicar isso em x, né? Então eu posso passar o m multiplicando e o y que está aqui em cima multiplicando, passar dividindo. Então isso aqui é a mesma coisa que x sobre y é igual a m sobre n, ó. Tá? É a mesma coisa que está lá, ó. Tá? Então a razão que eu posso estabelecer aqui não precisa ser só desse lado com esse lado. Pode ser o de cima com o de baixo. Tá? O x sobre m e o y sobre n, tá? A mesma coisa, toda essa medida aqui, ó, x mais m, né? Tudo isso aqui, ó, x mais m sobre x. Isso vai ser igual a quê? Y mais n sobre y. Tá vendo? Ó. E essa daqui é a mesma dessa daqui, ó, tirando essa do meio, ó. Tá? Eu vou passar esse daqui para lá multiplicando e o x para cá dividindo. Então vai aparecer x mais m sobre x e aqui desse lado vai ficar y mais n sobre y. É a mesma proporção. Tá? É tudo a mesma proporção. A subtração também. Ó. Posso fazer aqui, ó, m menos x sobre m mais x. Tá? Ó, a diferença sobre a soma. Isso vai ser igual a diferença n menos y sobre a soma. N mais y, por exemplo. Tá vendo? E aonde que eu posso enxergar isso daqui? Com essas duas aqui, ó. Tá? Então eu passo o m menos x, o m mais x aqui, ó, x mais m para cá dividindo e esse n menos y para cá multiplicando. Então vai ficar n menos y em cima sobre y mais n vai ser igual a m menos x sobre m mais x, certo? Então, todas essas proporções aqui, elas se mantêm aqui. É claro que essa daqui é igual, né? Ó. Essa daqui, vamos ver. X mais m sobre x. Vai ser igual a m menos x sobre m mais x, né? Que aqui, é igual, né? Ó, tá vendo essa aqui, ó? Tá entendendo? Eu mantenho as proporções. Ó, qualquer relação entre essas aqui que façam relação equivalentes, né? Lembrando sempre, o que está entre A e B aqui sobre o que está entre B e C, ou o que está entre A e C sobre o que está em A e B, ou o que está entre B e C e o que está entre A e B, bom, né? Aqui, ó. X mais M sobre m vai ser y mais n sobre n, tá? Tem várias relações. Tá bom? X mais m sobre x vai ser igual a y. Então eu tenho que... Ó, aqui eu não posso estabelecer relação de igualdade aqui. Tá? Porque, ó, essa daqui, ao contrário dessa daqui, ó, que quando eu fiz medidas desse lado sobre medidas desse lado, eu tive várias igualdades, tá vendo? Isso é igual a isso,
que é igual a isso é igual a isso é igual a isso é igual a isso, ó. E isso tudo aqui igual a isso, certo? Eu obtive por quê? Eu estava relacionando desse lado com esse lado. Agora, quando eu relaciono do mesmo lado, eu tenho que fazer duas a duas, né? Então, tudo isso sobre isso é igual a tudo isso sobre isso, tá? Posso dizer que a diferença sobre tudo vai ser igual a diferença sobre tudo. Mas eu não posso dizer que tudo isso sobre isso é igual a diferença sobre tudo. Não posso, porque daí eu estou estabelecendo uma relação só entre coisas desse lado, e isso está errado. Tem que ser medidas desse lado com medidas desse lado. Tá? Uma relação desse lado com uma relação desse lado equivalente, né? Que se corresponde. A medida de cima sobre a medida de baixo. A medida total sobre a medida de baixo. A medida total sobre a medida de cima. A diferença sobre a medida total. A diferença sobre a medida de cima. Tá vendo? De um lado e do outro. É assim que estabelece a relação. Tá bom? Bom, essa aqui é o teorema de Tales. A gente vai explorar um pouco mais informações relativo a essas coisas aqui. Ah, outra coisa que eu queria falar. Tem gente que daí vai querer relacionar o seguinte: já que eu fiz essa com essa, essa com essa, essa com essa, essa com essa, ou essa com essa, essa com essa, ou qualquer coisa assim, tem gente que vai querer relacionar essa medida com essa medida. E tem relação? Não, não tem relação, tá? É só as medidas aqui da reta R com S, tá? Uma com a outra, ou entre elas as próprias medidas da reta S ou S que tem uma equivalência lá, tá? Mas essa daqui, ó, com essa daqui não tem relação, tá? Pelo menos não aqui por enquanto, tá bom? Outra coisa, se eu passar uma paralela R bem aqui, ó. Deixa eu pegar uma régua, para não ficar feio, né? Vou colocar o ponto aqui. Aqui. Então, ó. Essa reta aqui, que eu vou chamar de T, ela é paralela à reta R, certo? Ó, então, T é paralela à reta R. Só que T e S se cruzam exatamente nesse ponto, tá? Então, eu formei aqui o quê? Um triângulo, aqui um triângulo pequeno, certo? E daí, eu tenho essas medidas aqui, ó, X, e essa medida aqui que é M também, ó, tá? É a mesma medida lá, ó, porque é um feixe paralelo aqui, certo? Então, ó, aqui, então, essa está para essa, também posso estabelecer, essa está para essa, tá? Essa soma está para essa. Por que eu estou falando, chamando a atenção sobre isso aqui? Porque a gente se acostuma a ver teorema de Tales quando está afastado, né? Uma está afastada da outra, e a gente não percebe que, querendo ou não, essas duas aqui, ó, se eu prolongar elas, uma hora elas vão se encontrar e vai formar um baita de um triângulo aqui, né? Ó, elas vão se encontrar e vai formar um triângulo aqui. Então, vai ter essa medida também sobre essa medida aqui sobre essa. Então, o teorema de Tales, ele não tem que ter sempre três paralelas, pode ter só duas paralelas. Só que essas duas retas, elas se encontram num ponto. Então, aqui vai determinar mais uma medida, ó, tá? Mais uma medida aqui, certo? Ok, agora nós vamos falar um pouquinho sobre figuras semelhantes, tá? Então, tem aqui um desenho de um caminhão. E tem aqui mais três desenhos do caminhão, tá? Então, o que é uma figura semelhante? Então, essa daqui, ela é semelhante a quem? Quem ela é mais semelhante? Aí você vai falar, ela é semelhante a todas. Ó. Tem a azul, tem uma caçamba, tem duas rodas, todas elas é semelhante. Mas, na matemática, semelhante não é isso não, tá? A única que é semelhante a esse grandão aqui é essa daqui, tá? Essa e essa, elas são parecidas, mas não são semelhantes, pela definição de semelhante em matemática. Tá? Então, para que duas figuras sejam semelhantes, o que ela tem que ter? Os ângulos correspondentes têm que ser iguais. E as medidas correspondentes têm que ser proporcionais. Ó. Então, os ângulos correspondentes, tá? Tem que ser iguais. E as medidas, vou fazer medida assim, ó, medidas correspondentes
tem que ser proporcionais. Proporcionais a gente faz assim, ó. Tá bom? Esse é o símbolo de proporcionais. Tá? Então, os ângulos correspondentes têm que ser iguais e as medidas correspondentes têm que ser proporcionais. Então, que ângulos que a gente pode ver que são iguais? Ó? Então, vamos pegar esse ângulo aqui. Ó. Tá vendo o ângulo aqui na cabine? Tá vendo aqui? Ó? Tá um pouquinho longe. Ó, olha aqui esse ângulo aqui. Olha esse ângulo aqui. E olha esse ângulo aqui. Quais desses três ângulos aqui são iguais a esse aqui? Ou é igual a esse aqui? Qual desses três ângulos é igual a esse aqui? Então aí você fica em dúvida e tal, né? Porque elas são parecidas mesmo, né? Mas você percebe que essa daqui tem a mesma abertura que essa daqui. Essa daqui está mais aberta e essa aqui está mais fechada. Se você tiver uma régua, alguma coisa assim para medir, você consegue ver, ó. Tá? Veja, essa aqui é a abertura, ó, colocando ali paralela lá em cima, ó, você vê a abertura aqui, né? Agora repara aqui, ó, que aqui está mais fechadinho, tá? Essa aqui está mais aberta. Tá? E essa aqui está bem mais fechadinha, está mais próxima aqui. Essa parte da frente da cabine está mais próxima ali. Ó. Essa parte da frente da cabine aqui, ela está mais aberta. Ó. E essa daqui, ela não está tão aberta que nem essa e não tão fechada igual essa. Ela está aberta mais ou menos. Se eu for medir aqui, eu vou ver que essa daqui, ó, ela tem uma mesma abertura que essa daqui. Tá? Então, essa e essa aqui, ó, tem ângulos iguais. Ó. Se eu pegar um outro ângulo aqui, por exemplo, esse ângulo aqui, vamos ver se tem um ângulo parecido aqui, ó. Ó, talvez esse aqui, ó. Ó, tá? Ó, tá vendo esse ângulo aqui, entre essa parte da roda aqui, ó? Então, esse aqui é meio curvo, né? Mas vamos considerar como se fosse um ângulo aqui, ó. Ó, tá? Encaixa ali, ó. Esse aqui, ó, meio que encaixa ali. Agora esse aqui, ó, parece que tá mais fechado, ó. E esse aqui parece que tá mais o quê? Aberto, tá vendo? Então, você percebe que os ângulos correspondentes dessa figura aqui com essa daqui não são iguais, ó. Essa daqui é correspondente a essa, não é igual, tá? Esse ângulo aqui, ó, correspondente a esse aqui não é igual, tá? O próprio roda, você percebe que essa aqui tá achatada, ó. Essa aqui não tá achatada, tá bem circular certinho, tá? Essa aqui tá achatada assim, ó. Essa aqui tá bem circular. Agora essa aqui não, tá bem circular. E essa aqui também tá bem circular. Então esse tem ângulos correspondentes e iguais, tá? E as medidas? Bom, as medidas, eu vou pegar uma régua, então, para mostrar que as medidas desse daqui para esse daqui mantém uma proporção. Tá? Então, por exemplo, aqui, só na parte da caçamba aqui, ó, deu 3, daqui, né, até lá, 3,2, 3,3, desculpa, 2,3, tá? Esse daqui dá o quê? Dá 1,15 lá, ó, 1 bem no meio, tá entre 1 e o 2. Tá vendo que tá na razão de 2 para 1? Tá, ó. Qual que é, ó? Essa medida aqui, ó, daqui até aqui, deu 1,15 aproximadamente. Então essa daqui, eu medindo ali, deu 2,3, tá vendo? É a razão do dobro. Vamos ver outra medida para tirar certeza disso aqui, ó. Essa daqui, ó, dá 5,8. Tá? Então, isso aqui dá 5,8, daqui para cá. Ó. Vamos ver se essa daqui mantém a mesma proporção de 2 para 1. Aqui deu 2,75. 2, ó, 2, tá quase o 3 lá, tá vendo? Tá entre o 2,9 e o 2,8. Então, vou colocar 2,85. Tá? 2,85 mais 2,85 tá quase o dobro, né? Na verdade, a metade desse aqui seria 2,9. Ó. Tá quase 2,9. Tá vendo? Talvez aqui não esteja 5,8. 5, não, tá quase 5,8. Ah, não. Tá 1, 2 ali, ó. Não, parece que aqui é 5,7, ó. Tá vendo? Mas é na proporção do quê? De esse daqui ser metade dessa medida. Ó. Essa aqui é metade dessa medida, tá? Vamos pegar o comprimento do caminhãozinho inteiro. Aqui do bico do caminhão aqui, ó, dessa parte mais longe aqui, até lá atrás, ó. Deu 8, aqui dá para ver bem porque tá colorido, 8,3, tá? Então, o comprimento total, 8,3, ó. Daqui até aqui, ó. 8,3. Aqui tá quanto? É 4,1, talvez um pouquinho mais do que 4,1, né?
Então aqui, 4,1 e pouquinho, né? Tá? Ó, 4,1 vezes 2 dá 8,2, né? Então, aproximadamente aqui, ó, de 1 para 2. Então, todas as medidas aqui, ó, vamos ver o último aqui, o diâmetro da roda, ó. O diâmetro da roda aqui deu 1,9, ó. Daqui até aqui, 1,9. E esse aqui, então, tá? Ó, 0,9. 0,9, né? Tá vendo? É que a imprecisão, né? Mas, ó, 0,9, o dobro é 1,8, né? 1,9 aqui, ó, então aqui deve ser 0,95, tá bom? Mas é isso que eu quero dizer. Existe proporção entre as medidas dessa com essa. Agora, essa aqui não, né? 1,9. Bom, eu nem preciso verificar essas aqui, porque quando eu percebo que os ângulos estão diferentes, já tá diferente, tá? O próprio comprimento do caminhão aqui, ó, é 6. O comprimento desse caminhão aqui é 8. Agora, a altura do caminhão aqui, ó, é 4,7. E a altura aqui é o quê? Ó, 2, alguma coisa. Então, parece que essa daqui, a altura é metade dessa altura. Mas o comprimento não é metade. A metade de 8,3 seria o quê? 4,1, 4 e pouco. Tá 6. Então, a gente percebe que essa medida de comprimento, ela não é metade dessa medida de comprimento. Mas a altura aqui, ó, ela é metade da altura aqui. Então, ela não mantém a proporção entre todas as medidas, tá? Essa daqui e essa daqui, elas são semelhantes por quê? Porque existe proporção entre todas as medidas. Se eu pegar o tamanho da janela aqui, o tamanho da janela aqui, a altura da cabine aqui do chão, a altura da cabine do chão, a altura da caçamba até o chão, a altura da caçamba até o chão, comprimento aqui, caçamba, e não sei o que, roda, eixo da roda, e etc., eu vou perceber que todas essas medidas são aproximadamente metade de todas essas medidas. Então, essa e essa são figuras semelhantes. Então, a característica de figuras semelhantes é o quê? Todos os ângulos correspondentes são iguais. E as medidas correspondentes, elas são o quê? Proporcionais. Tá bom? A gente vai ver um pouquinho mais daqui a pouco isso aqui aplicado ao triângulo. Tá bom? E outras figuras também, né? Bom, na lista de exercícios, vocês vão ver que vão ter exercícios aqui sobre proporção de medidas entre figuras e etc. Agora, esse aqui, ó. Tá? Isso aqui, para a gente continuar, eu preciso colocar duas informações importantes aqui para você, tá? Em relação à medida de ângulos, tá? Então, o que é o ângulo? O ângulo é uma abertura entre duas retas. Então, isso aqui é um ângulo, ó. Isso aqui é um ângulo, tá? Eu aprendi a sinalizar assim, ó. Quando eu faço um risquinho, elas têm medidas iguais, né? Todos os ângulos que eu fizer assim, em um risquinho, tem todas a mesma medida. Então, por exemplo, esse ângulo aqui, ó, ele não tem a mesma medida desse. Então, não vou fazer um risquinho, vou fazer 2, por exemplo. Certo? E todos esses outros ângulos que tem aqui, quais as medidas que tem? Então, isso daqui é justamente para a gente perceber a igualdade entre as medidas. São duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Tá? Então, ó, os ângulos que são opostos pelo vértice, então, ó, as duas retas, essa reta aqui cruza com essa reta aqui, certo? Então, formou aqui, no cruzamento dessas duas retas, eu tenho o vértice do ângulo aqui, ó, desse ângulo, e o vértice desse ângulo aqui, certo? Só que os ângulos que são opostos pelo vértice, ou seja, esse e esse, eles são iguais, ó, opostos pelo vértice, iguais. E esse daqui e esse aqui são opostos pelo vértice, então esse daqui também é igual àquele lá, certo? Como essa reta aqui, ela corta duas paralelas, quer dizer que esse ângulo aqui, ele vai ser igual a esse aqui, ó. Tá? Porque ela tem a mesma abertura lá, ó. A mesma abertura lá. Esse é o que a gente chama de colaterais... Não. Colaterais, eu acho. Ângulos colaterais. Não lembro o nome agora, tá? Mas esse daqui, por exemplo, ó, e esse daqui, ó, também são iguais, ó. Uma porque esse é igual a esse, e esse é oposto pelo vértice. Mas esse daqui a gente chama de alternos internos, tá? Ó, esse e esse aqui, eles são alternos internos, eles têm a mesma medida. Porque esse é paralelo a esse. Esse aqui, ó, são o quê? São opostos pelo vértice. Esse daqui e aquele lá são alternos, porque um está de um lado ou do outro, externos. Esse alternos externos.
alternos internos, opostos pelo vértice, opostos pelo vértice, alternos externos, opostos pelo vértice. Esse daqui eu não me lembro, eu acho que é colaterais, e esse aqui, ó, colaterais, 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 tá bom? Então, isso daqui permite a gente enxergar ângulos que são iguais, tá? Diga-se de passagem que o ângulo com 2 risquinhos mais o ângulo com um risquinho, a soma dá o quê? 180, tá vendo? Ó, tudo isso aqui é 180 graus, né? Nesse vértice aqui, isso aqui é tudo 180 graus, ou seja, esse um risquinho com esses 2 risquinhos, a soma dá o quê? Dá 180. Ou seja, esse ângulo e esse ângulo são suplementares, tá? Só para lembrar aí, ó. Suplementares, tá? É mais comum a gente ouvir falar de complementares, que se complementam, né? Mas complementares é somados dá 90. Suplementares são aqueles que somados dá 180. Então, esses são suplementares, tá bom? Então, a gente consegue perceber aqui, por duas retas paralelas cortadas por uma transversal, dois ângulos diferentes entre si, mas vários ângulos que são iguais entre si. Esse são iguais entre si, esse iguais entre si. Por razões de oposto pelo vértice, né? E por razões de que esse daqui e esse aqui são paralelos, ok? Bom, e agora nós vamos ao triângulo. Então tem uma outra coisa que também se fala bastante, é que a soma dos ângulos, tá? A soma dos ângulos do triângulo, tá? É igual a 180 graus, tá? E eu desenhei esses triângulos aqui para comprovar isso, para demonstrar por que que eles são, a soma dos ângulos de um triângulo são 180 graus. E para isso, o que que eu vou fazer? Vou pegar a régua aqui, ó, e vou desenhar retas paralelas a essas bases aqui de baixo na ponta do triângulo lá em cima. Então, por exemplo, esse daqui, ó, eu vou passar uma reta paralela ali, ó. E esse daqui, tá? Vou passar uma reta paralela lá na ponta lá. Certo? Agora, usando as propriedades que eu acabei de demonstrar aqui, que a gente observou aqui, eu vou observar, por exemplo, que esse ângulo aqui, ó, é igual a esse aqui, ó. Por quê? Porque essa base aqui é paralela a esse aqui e é cortada por uma transversal. Então, aqui aparecem os alternos internos, ó. Esse daqui e esse daqui, ó, os alternos internos, tá vendo? Então, esses são alternos internos. Com esse daqui, ó, essa medida aqui, vou fazer 2 risquinhos, ela é igual a essa medida aqui, ó, 2 risquinhos, tá vendo? A mesma razão por esse ser igual a esse, é esse ser igual a esse, ó, alternos internos, ó, tá vendo? Tá? Ó, duas paralelas, a base é uma paralela, né? Tá? Vou fazer maior aqui para vocês verem. Ó. A base é paralela àquela lá. Ó. Tá? Então, essa e essa são paralelas, cortadas por uma transversal. Essa aqui é transversal. Essa aqui é transversal. Tá? Então, é que é a mesma figura lá. Ó. Só que daí esses são iguais. Esse aqui, ó, é igual, oposto pelo vértice. E esse aqui é igual, ó, porque ela é paralela aqui, ó. Então, a gente percebe. Então, essa daqui, logicamente, é paralela àquela lá. Essa daqui, se eu prolongar, vai dar a mesma coisa, né? Tá, ó. Essa aqui, se eu prolongar, a gente vai perceber a mesma coisa. Tá? Ó. Alternos internos, que é aquela lá. Certo? E, então, olha só. Então, esse, dois ângulos, e esse daqui o terceiro ângulo. Tá? Então, esse mais esse dá o quê? O que é tudo isso aqui? Que ângulo é tudo isso aqui? 180 graus. Então, um risquinho, mais 2 risquinhos, mais 3 risquinhos, dá 180 graus. E um risquinho é esse aqui, ó, que é o mesmo lá. E esse 2 risquinhos é aquele lá, ó. Então, um risquinho, mais 2 risquinhos, mais 3 risquinhos, dá o quê? 180 graus. Então, com esse desenho, a gente consegue perceber que a soma dos 3 ângulos de um triângulo qualquer triângulo, tá? Dá o quê? 180 graus. Aí eu desenhei esse aqui para ver a mesma coisa. Então, já vou prolongar a base. Ó, já vou prolongar a base. Tá? Já vou prolongar aqui as transversais. Para cá, para cá. E vou prolongar essa transversal aqui também. Para lá,
para cá, tá? Então, veja, esse ângulo aqui eu vou chamar de 3 risquinhos, tá? Esse ângulo 3 risquinhos, ó, alternos internos aqui, ó. 3 risquinhos, tá vendo? Duas paralelas cortadas por uma transversal. Então, os alternos internos, ó. Internos, externos é lá e aqui externo. Agora, interno, interno. Alternos internos, são iguais. Esse daqui, ó, um risquinho, é igual a esse aqui, ó, um risquinho. Alternos internos também. E esse daqui é o terceiro ângulo do triângulo, tá? Então, quer dizer que um risquinho mais 2 risquinhos mais 3 risquinhos dá o quê? 180 graus. Então, um risquinho mais 2 risquinhos mais 3 risquinhos dá o quê? 180 graus. Tá vendo? Então, aqui eu acabei de comprovar, fiz até 2 triângulos diferentes um do outro, um aqui mais aberto, justamente para comprovar que também, tá? A soma dos 3 ângulos de um triângulo qualquer dá 180 graus. E aqui também, certo? Bom, quando a gente fala de figuras ou figuras semelhantes, né? Ó, figuras semelhantes, a gente não pode descartar que o triângulo também é uma figura, tá? E o triângulo também tem triângulos semelhantes, tá? E para o triângulo ser semelhante, tá? Assim como uma figura semelhante, são as mesmas regras. Os ângulos correspondentes têm que ser iguais e as medidas correspondentes têm que ser proporcionais. Só que, quando a gente vê que os triângulos têm os 3 ângulos iguais, automaticamente ele vai ter as medidas correspondentes proporcionais, tá? Então, quando os triângulos contêm 3 ângulos iguais a outro triângulo, então quer dizer que as medidas serão proporcionais, tá? Então, eu desenhei esse aqui para a gente começar a observar. Ó. Esse ângulo aqui, ó, vou dizer um risquinho, ele é comum a 2 triângulos que aparecem aqui. Consegue observar 2 triângulos? Ó? Um triângulo grandão. Aí você fala, não, mas esse daqui não é triângulo, esse aqui é um trapézio. Não estou falando desse, ó. É o triângulo grandão e o triângulo pequeno aqui, ó. Tá? Esse triângulo pequeno e esse triângulo grandão. Então, quais são os ângulos do triângulo grandão? É esse um risquinho, é esse 2 risquinhos e é esse aqui 3 risquinhos. E quais são os 3 ângulos desse triângulo menor? É esse aqui um risquinho, é esse aqui que vai ser 2 risquinhos. Bom, essa base aqui é paralela a essa. Então, muito cuidado, tá? Quando a gente faz esses problemas que tem desenhos, ele tem que falar, ele tem que ser claro em demonstrar, deixar claro que essa base aqui é paralela a essa. Tá? Porque às vezes o desenho aparentemente é paralelo, mas no enunciado não está dizendo que é paralelo. Então você tem que procurar alguma informação no enunciado que diz que isso aqui é paralelo. Então, se eu disser que essa medida aqui, ó, e essa medida aqui são paralelas, tá? Paralelas, aí beleza, aí você considera então que esse daqui vai ser igual a esse aqui, ó. Por quê? Porque essa base aqui é paralela a essa. Tá? Então, paralelas cortadas por uma transversal. Então, os correspondentes aqui, tá? São iguais. E, consequentemente, esses dois aqui também vão ser iguais. Então, tá aqui, ó. Apareceu 3 ângulos iguais. Esse iguais a esse. Aí só, mas esse é igual a ele mesmo? Não é ele? É ele. E é igual a ele mesmo. Tá? Se é o mesmo ângulo que está aqui, esse ângulo ele participa dos 2 triângulos. Desse triângulo e ele participa desse triângulo maior. Então, como o ângulo é comum, quer dizer que os ângulos são iguais. Certo? Então, as medidas desses 2 triângulos são proporcionais. E quais são as medidas? Eu vou chamar esse aqui de A, essa aqui de B e essa aqui de C, tá? Ó, A é daqui até aqui, ó. E C é daqui até aqui, ó. E B é daqui até aqui, certo? Mas tem outras 3 medidas do outro triângulo. Então, eu vou chamar aqui, ó, de X, Y e o Z, ó. Então, o X aqui, ó. O Z aqui, ó. E o Y aqui, ó. Então, essas 3 medidas, que são correspondentes, elas são proporcionais entre si. Eu posso dizer que A sobre X, ou seja, a medida do triângulo menor sobre a medida do triângulo maior, correspondente, vai ser igual a B sobre Z, ó, B sobre Z, e vai ser igual a C sobre Y. Tá vendo? Correspondentes, ó. Do menor para o maior, menor para o maior, menor para o maior. Lembrando que as medidas eles têm que estar entre os mesmos ângulos, ó.
Então, do menor entre um risquinho e dois risquinhos, que é o A, vai ser proporcional, né? Vai ser sobre, né? Essa medida aqui sobre o X, que está entre um risquinho e dois risquinhos do maior, vai ser igual ao B, que está entre dois risquinhos e três risquinhos do menor, sobre a Z, que está entre dois risquinhos e três risquinhos do maior. O C entre 1 e 3 do menor e o Y sobre 1 e 3 do maior, tá vendo? É a proporção, tá? E isso daqui que é triângulos semelhantes, isso aqui que é a proporção entre os triângulos semelhantes. É claro que aí, aqui, ó, semelhantemente lá no Teorema de Tales, né? Vou voltar aqui, ó, para mostrar aqui, ó. Aqui no Teorema de Tales, eu fiz somas também, né? Subtrações, né? Então aqui eu também posso fazer somas e subtrações, ó. E eu vou manter a mesma proporção, lembrando sempre do menor para o maior. Então eu posso dizer que o perímetro do menor, que é igual a A mais B mais C, vai estar para o perímetro do maior, que é o X mais Z mais Y. Ó, X mais Z mais Y. Tá? Então o perímetro do menor está para o perímetro do maior. Ok? A altura do menor, vamos chamar isso aqui de alturazinha, está para a altura do maior, que é essa daqui que eu vou chamar de Hzão, por exemplo, tá? Então isso aqui também vai ser igual a Hzinho sobre Hzão, né? Entendeu? Então eu posso, todas as relações entre medidas eu posso usar. Eu posso dizer que o Azinho mais o Hzinho mais o Hzinho vai estar para o X mais o Hzão. Ó, X mais o Hzão. Tá? Que são as medidas correspondentes. Então, o Azinho com Hzinho vai ser o X sobre o H mais o Hzão. Entendeu? Então, eu posso estabelecer outras relações que não só essa simples uma da outra, tá? Eu mesmo, quando eu estava estudando, o professor, ele ensina isso aqui. E ele fala rapidamente sobre alguma coisa, assim, sabe? Só que a gente não pega muito isso. Aí, quando chega num problema, a gente fica, pô, mas como é que eu vou achar? Como é que eu vou achar? Essa razão entre a soma das medidas ou a diferença entre as medidas, ela se mantém, tá? Então, por exemplo, ó, A menos B vai ser igual sobre, né? Isso daqui, né? Essas igualdades todas aqui, porque tudo isso aqui é igual, ó, A mais H, X sobre Hzão, vai ser também o quê? Azinho menos B, ó, essa menos essa, que vai ser X menos o Z. Então, são as medidas o quê? Correspondentes. E as operações que eu faço entre as medidas correspondentes, elas também mantêm a proporção. Tá certo? Tá certo? Bom, vamos para outra aqui. Agora é esse daqui, ó. O que esse daqui está sinalizando? Então, eu tenho um triângulo grandão aqui, ó, e eu tenho esse outro triângulo aqui, né? Tá certo? Não, isso aqui não é triângulo, gente. Não, mas é parecido, é que tá só faltando a pontinha aqui. Não, mas esse aqui não é triângulo. Ah, mas não é o triângulo? Não, não é triângulo. Ah, mas aqui, ó, tá. Não, não é triângulo. Porque aqui tem quatro lados, ó. Um lado grandão, outro lado grandão e um lado pequenininho. Isso aqui é um quadrilátero. Mas então a razão de semelhança não tem nessa figura? Tem. Entre esse grandão aqui, ó, e esse pequeno aqui, ó. Mas como é que eu sei que tem? Veja. Esse ângulo aqui, ele é comum aos dois triângulos. Ele faz parte de um dos ângulos do triângulo pequeno e ele faz parte de um dos ângulos do triângulo grandão. Certo? Como a soma dos três ângulos de um triângulo dá 180, então se eu achar igualdade entre dois ângulos, obviamente o terceiro vai ser igual. Tá? Então, para eu perceber triângulos semelhantes, basta que o triângulo tenha dois ângulos iguais. Se eu descobrir que dois ângulos de dois triângulos são iguais entre si, então os triângulos são semelhantes. Tá? Então, esse triângulo aqui e esse triângulo grandão, eu já sei que os dois têm o mesmo ângulo. Um dos ângulos já são iguais. Tá? E tá vendo aqui que está laranja e esse aqui que está laranja? Então, ele está sinalizando que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Então, peraí, esse triângulo aqui tem um ângulo risquinho e o ângulo laranja. Esse triângulo grandão tem o risquinho e tem o laranja. Então, obviamente, essa medida aqui, tá? Que eu vou chamar dois risquinhos, vai ser igual a essa aqui, dois risquinhos. Acabou. É fato e não tem o que discutir. Tá? Porque se dois ângulos se dois ângulos de um triângulo é igual a dois ângulos do outro triângulo, então o terceiro também vai ser igual. Tá? Então, os dois triângulos semelhantes são esses aqui. Agora eu vou colocar medidas, tá? Então,
A, B, C. E do grandão eu vou colocar aqui, ó, X, Y e Z. Z não é igual a C, tá? Ó, Z vai até aqui embaixo. O C vai só até aqui, ó. O C vai só até aqui, ó. Tá? O Z é um pouquinho maior, tá? Então eu posso estabelecer uma razão de A sobre X é igual a B sobre Y, que é igual a C sobre Z? Não. Fala, mas se eles são semelhantes? Não, mas espera aí. A relação que eu tenho que estabelecer entre as medidas dos lados tem que ser as medidas correspondentes. E eu vou perceber que as medidas são correspondentes pelos ângulos. Então, veja só. O Azinho, ele está entre o quê? Um risquinho e dois risquinhos. Tá? Esse é o Azinho. Ó. O Azinho sobre, igual ao Bzinho sobre, igual ao Czinho sobre. Tá? Então, o Azinho está entre um risquinho e dois risquinhos. Então, qual a medida do grandão que está entre o um risquinho e dois risquinhos? Bom, no grandão, um risquinho está aqui. E dois risquinhos no grandão está aqui. Então, a medida que está entre um risquinho e dois risquinhos no grandão é o C. Não, o C é do pequeno. É o Z. Então, é A sobre Z. Ó, tá vendo? A, um risquinho e dois risquinhos, sobre Z, que é um risquinho e dois risquinhos. Ó, Z. O B. O B está entre dois risquinhos e o laranja. Então, qual é a medida do grandão que está entre dois risquinhos e o laranja? É o Y. Então, é B sobre Y. Tá? E o C está entre um risquinho e laranja. Então, qual é a medida do grandão que está entre um risquinho e laranja? É o X. Tá vendo? Então, eu tenho que tomar cuidado. Às vezes, o desenho ele me dá de tal jeito que eu tenho que observar e pensar justamente nisso. Tá? É os ângulos que vão dizer quem são os lados correspondentes. É os ângulos que vão te ajudar a perceber os lados correspondentes, tá bom? Então, isso aqui que nós falamos aqui a respeito de triângulos semelhantes, tá? Agora, relações métricas. Relações métricas num triângulo retângulo. Primeiro, o que é um triângulo retângulo? Triângulo, tá? Relações métricas num triângulo retângulo. Ok? Triângulo, retângulo. Triângulo, retângulo. Tá? Então, relações métricas no triângulo retângulo. O que é um triângulo? Primeiro, triângulos são três lados iguais. São uma figura plana que tem três lados. Ó. Três lados. Três lados. Esse daqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, não é um triângulo isso aqui. Parece, ó, mas tem uma pontinha aqui que é um outro lado. Tá? Ó. Esse daqui, ó. Agora, nesse daqui, o que é o triângulo? 1, 2, 3 lados. 1, 2, 3 lados. Então, são triângulos. E o que é um triângulo retângulo? Quer dizer que um dos ângulos é 90 graus. Então, um dos ângulos é 90 graus. E qual é o ângulo que é 90 graus aqui? Então, o símbolo oficial, né, pelo menos um deles, oficial, de que mostra que o ângulo tem 90 graus é esse quadradinho aqui com um pontinho dentro. Quadradinho com pontinho dentro. Então, o ângulo que tem 90 graus é esse aqui, certo? Esse daqui, então, vai ser... vou dar letras agora, letras gregas. Ó, alfa e beta. Tá bom? Alfa e beta. Então, quanto é que é alfa mais beta mais 90? 180, porque a soma dos três ângulos é 180, certo? Mas quanto que é 180 menos 90? Se eu pegar 180, que é a soma dos três, menos 90, vai dar o quê? Bom, 180 menos 90, 90 é metade de 180. Então, quer dizer que alfa mais beta vai ser o quê? 90. Tá? Então, alfa mais beta aqui é o quê? 90 graus. Ou seja, alfa e beta são o quê? Complementares. Lembra que eu falei anteriormente que tem os suplementares, quer dizer que a soma dá 180, e tem os complementares, quer dizer que a soma dá 90. Ó. Então, alfa e beta aqui são 90 graus. Depois, em outra aula, a gente vai perceber que isso daqui é importante, principalmente quando a gente falar de trigonometria, tá? Tá certo? Então, isso só para curiosidade para a gente usar. Agora, o que são as relações métricas? São relações entre medidas nesse triângulo retângulo. Então, vamos dar nomes aos lados do triângulo, tá? Então, esse lado aqui, que é a hipotenusa, que é o que está oposto ao ângulo de 90 graus, eu vou chamar de A. E esse daqui que está colado no 90 graus, 1 é o cateto, B. E esse outro aqui que também está colado no 90 graus é outro cateto, que eu vou chamar de C, tá?
Então, os lados que compõem o 90 graus são catetos. E o lado oposto ao 90 graus é a hipotenusa. Então, aqui nesse triângulo, que também é retângulo, porque tem um ângulo que é 90. Então, esse daqui, ó, tá? Um risquinho com esse aqui, dois risquinhos, somados vai dar o quê? Dá 90 também, tá bom? Então, nesse triângulo aqui, eu tenho o cateto, que é esse aqui, ó, B, e esse cateto aqui que eu vou chamar de C, tá? Vou colocar linha aqui porque é diferente desse aqui, tudo bem. E esse lado aqui, que é o que está oposto ao ângulo de 90 graus, é a hipotenusa, que eu vou chamar de A', tá bom? Bom, existe uma relação, tá? Chamada Teorema de Pitágoras, tá? Pelo Teorema de Pitágoras, que diz o seguinte, que a medida de A' ao quadrado vai ser igual à medida de B' ao quadrado mais C' ao quadrado, tá? Ou seja, a hipotenusa ao quadrado vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. E, sinceramente, isso literalmente quer dizer quadrado mesmo, tá? Esse quadrado aqui, ó, a área desse quadrado, mais a área desse quadradão grandão aqui, que vai até a mesa aqui, vai ser igual à área desse quadradão grandão que vai sair aqui também. Tá? Então, esse quadrado vai ter a área igual a esse quadrado mais esse quadrado. Tá? É isso que o Teorema de Pitágoras diz. É uma das coisas que o Teorema de Pitágoras diz. Mas também diz que essa medida vezes ela vai ser igual a essa aqui vezes ela mais essa aqui vezes ela. E esse outro aqui também é a mesma coisa, né? Só que daí vai ficar o quê? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, porque não tem linha. Tá bom? Bom, veja que são triângulos retângulos, os dois são triângulos retângulos, mas de medidas bem diferentes uma da outra. E essa relação, que é o Teorema de Pitágoras, tá? De Pitágoras, ela vale tanto nesse triângulo quanto nesse triângulo, tá bom? Tá. Agora tem uma coisa muito importante que a gente vai ver na matemática aqui, principalmente você vai fazer vestibular, prova. Quem elabora esses vestibulares sempre gosta de colocar lá um triângulo pitagórico, mas ele não chama de triângulo pitagórico, ele fala, aqui nós temos um triângulo pitagórico. Não, é você que tem que olhar e falar, pô, esse aqui é o triângulo pitagórico. E qual é a característica do triângulo pitagórico? O triângulo pitagórico é um triângulo retângulo em que um dos catetos, o menor cateto, ele é proporcional a 3, tá? Ele é proporcional a 3. O outro cateto, o maior entre eles, seria proporcional a 4, e a hipotenusa seria proporcional a 5, burro. Escrevi 4 aqui, 5, certo? Então é o triângulo 3, 4, 5. Você já deve ter ouvido. Se você está na escola, alguma coisa, o professor já deve ter falado, triângulo 3, 4, 5. Mas por que proporcional? Porque ele também pode ser assim, ó. 3 vezes 4, 12, 4 vezes 4, 16, 5 vezes 4, 20. Então, se aparece um triângulo no teu exercício que fala assim, ó, 0,3, 0,4. Qual que é a medida da hipotenusa? Você fala, pô, esse aqui é proporcional a 3, que é um cateto. Esse aqui é proporcional a 4, que é outro cateto. Então, a hipotenusa vai ser proporcional a 5. Como aqui é 0,3, 0,4, aqui vai ser 0,5. Ponto. É bem rapidinho que você faz o raciocínio e acha isso. Aparece de quilos, tá? Aparece muito esses triângulos aqui nos exercícios que a gente faz. De qualquer parte da matemática, não é só na geometria métrica plana, não. Eu já vi na trigonometria, já vi como é o nome daquele? Na progressões geométricas, progressões aritméticas, já vi na progressão aritmética, aparece não na progressão geométrica, mas já vi também, aparece tudo quanto é coisa, tá bom? Aparece em tudo quanto é coisa esse triângulo 3, 4, 5. É muito comum na trigonometria, ok? Esse é o tal do triângulo pitagórico, ok? Bom, além do teorema de Pitágoras, nós temos outras relações métricas, tá? Outras relações métricas no triângulo retângulo, tá? Então eu desenhei aqui um triângulo retângulo grande, aí você fala, mas aqui que está 90? Não, aqui também está 90, só faltou escrever, tá? Aqui é um 90 graus também, ó. Então esse aqui é um triângulo retângulo, tá? E eu faço uma altura aqui, né? A altura relativa à hipotenusa, que a gente fala, tá? Então a gente pega lá no triângulo, no ângulo reto e puxa a altura ela faz 90 graus com a hipotenusa, tá? Então tá aqui o triângulo retângulo e a altura relativa à hipotenusa tá aqui, tá bom?
Então, aqui aparecem triângulos semelhantes. Tá? Aqui aparecem pelo menos 3 triângulos semelhantes. Não é 6, é 3 triângulos semelhantes. Quais? O grandão. O grandão ele tem que ângulos? Ele tem esse 90 graus, tem esse um risquinho e tem esse 2 risquinhos. Tá? Esse daqui, ele tem o 90 graus e o 2 risquinhos. Bom, peraí. Se 2 ângulos forem iguais a outros 2 ângulos de outro triângulo, então o triângulo, eles são semelhantes. Ele tem os 3 ângulos iguais. Então, veja. 90 mais um risquinho mais 2 risquinhos dá 180. Então, 90 mais 2 risquinhos, mais esse ângulo aqui, tudo vai dar 180. Então, quer dizer que esse daqui é o quê? É um risquinho. Tá? E esse outro aqui, ó. 90 mais um risquinho, quer dizer que esse daqui é o quê? É 2 risquinhos. Né? Lembra que eu falei que os ângulos que não são 90 graus no triângulo retângulo, eles somados dá 90? Então tá aqui, ó. Essa é a comprovação. Um risquinho com 2 risquinhos dá o quê? Dá 90 graus. Por quê? Porque esse daqui é semelhante. Então eu tenho esse triângulo menor, que é semelhante a esse triângulo intermediário, que é semelhante a esse triângulo grandão aqui. Então todos esses 3 triângulos que aparecem aqui são semelhantes entre si. E se são semelhantes, eu posso estabelecer proporções entre as medidas, tá? Então, eu vou chamar essa hipotenusa grandona aqui de A. Tá? Esse cateto aqui menor, eu vou chamar de B. E esse cateto aqui maior, eu vou chamar de C. Tá bom? Bom, aparece mais algumas medidas aqui. Aparece essa daqui, a distância daqui até aqui é H, é a altura. Tá bom? E essa distância aqui do ponto de encontro aqui da altura aqui, né? Até lá, ó. Tá? Eu vou chamar de M, e essa distância daqui até esse ponto aqui eu vou chamar de N, certo? Então, todas as medidas estão colocadas, né? O triângulo menor, ele tem a hipotenusa igual a B e os catetos igual a N e H. O triângulo intermediário, ele tem a hipotenusa igual a C e os catetos igual a H e M. E o triângulo grandão, ele tem a hipotenusa igual a A e os catetos B e C. Certo? Então, agora eu vou estabelecer relações de proporcionalidade entre esses 3 triângulos, tá? Então, eu vou primeiro com o grande e o pequenininho aqui, ó. Então, eu vou colocar a medida do grande. A medida do grande, dos 3 lados do grande, que é o A sobre B sobre C sobre, tá? A, B e C. Sobre o quê? Então, agora eu vou pegar o triângulo pequenininho. Então, a hipotenusa do grande está para a hipotenusa do pequeno, que é o B, assim como o cateto do grande, né, esse cateto menor do grandão, está para a medida do cateto menor do pequenininho. Ó. O pequenininho está aqui, ó, o cateto menor é esse aqui. Tá? Para ter certeza, o cateto do grandão é o lado que está entre o ângulo de 90 graus e o ângulo de um risquinho. Então, eles têm que estar sobre o quê? A medida do pequenininho que está entre o 90 graus e um risquinho, que é o N. Então, está aqui, ó, N. Tá, BN. E o C, que é o cateto maior do triângulo grandão, está para o cateto maior do triângulo pequenininho, que é o Hzinho. Tá? Esse aqui é N, esse aqui é H. Tá bom? Certo? Agora eu vou estabelecer uma relação entre as medidas do grandão e o médio. Então, novamente, ó, A sobre B sobre C sobre. Tá? E agora, as medidas do intermediário. Então, a hipotenusa do grandão está para a hipotenusa do intermediário, que é C. O cateto menor do grandão está para o cateto menor do intermediário. Ó, é o que está entre o 90 e um risquinho, que é o Hzinho. Tá? E o C, que é o cateto maior do grandão, está para o cateto maior do intermediário, que é o M. Viu? Tá. Agora, a outra vai ser a relação entre as medidas do triângulo menor e o triângulo intermediário. Tá? O grandão fica de fora, porque eu já relacionei o grandão com o pequeno e o grandão com o médio. Tá? Então, o grandão já foi. Agora é o pequeno com o médio. Então, vou colocar as medidas do pequeno aqui. Tá? B, que é a hipotenusa do pequeno, igual a H, que é o cateto maior do pequeno, e o N, que é o cateto menor do pequeno.
Agora, o intermediário. Então, a hipotenusa do intermediário é o C. Com a hipotenusa daqui, então, C. O H aqui, que é o cateto maior do pequeno, está para o M, que é o cateto maior do intermediário. É só lembrar, ó, o H está entre o risquinho e o melhor, 90 e 2 risquinhos. O M está entre 90 e 2 risquinhos. Então, é o M aqui, o H está para M, tá? E o N, que está entre 1 risquinho e 90, vai estar para o quê? O 1 risquinho e 90 aqui, ó, que é o H, que é o cateto menor do intermediário. Certo? Esse é o H. Tá? Então, com essas proporcionalidades que eu achei, eu vou achar quatro relações métricas nesse triângulo retângulo todo aqui, ó, nesse triângulo e essa altura. Quais relações? Ó? Então, a primeira delas eu vou fazer assim, ó. Vou pegar essas duas frações aqui, ó. A sobre B é igual a B sobre N. Então, eu vou jogar o N para lá multiplicando o A e o B para cá multiplicando o B. E vai ficar B ao quadrado vai ser igual a A vezes N. Tá vendo? Essa é a primeira relação que eu tiro desse triângulo retângulo aqui, ó. Que B ao quadrado vai ser, eu gosto de chamar isso aqui de sombra do cateto B, ó. B vai ser igual a sombra do B vezes o A. Ó. Tá? Outra, eu vou pegar essa aqui, ó. Vou pegar essa fração e essa fração aqui, ó. A sobre C é igual a C sobre M. Tá? Esquece essa do meio. A sobre C é igual a C sobre M. Então, multiplicando em cruz, vai ficar C vezes C, C ao quadrado, vai ser igual a quê? A vezes M. Ó. A vezes M. É a semelhante a essa daqui, né? Ó. B ao quadrado é a sombra do B vezes o A. C ao quadrado vai ser a sombra do C, que é o M, vezes o A. Eu chamo isso aqui de sombra, tá? Eu chamo isso de sombra. Isso me ajuda a lembrar. É como se o Sol estivesse lá em cima e esse C aqui tampando o Sol faz uma sombra aqui embaixo, ó, em cima do A. O B, o Sol está lá em cima, faz uma sombra aqui embaixo, que é o N, tá? Eu chamo de sombra. Então, para mim, fica fácil lembrar. B ao quadrado vai ser a sombra dele vezes o A. C ao quadrado vai ser o quê? A sombra dele vezes o A. Tá? Então, essa é uma das relações. Duas das relações. Agora, eu vou achar outra relação. Vou pegar esses dois aqui, ó. Ó, esses dois aqui, ó. Tá? Então, vai ficar H vezes H, vai dar H ao quadrado, vai ser igual a quê? M vezes N, ó. M vezes N. Então, essa é mais uma relação. Eu costumo dizer o seguinte, que é a altura ao quadrado vai ser a multiplicação das sombras, tá? Ó, as sombras dos catetos, ó. Então, H ao quadrado vai ser a multiplicação das sombras, tá vendo? É uma forma de lembrar, tá? É o que eu uso, é uma forma de lembrar. Aí você fala, nossa, mas tem um monte de outras relações. Realmente, tem um monte de relações aqui, tá? Não tem só 4, não, tá? Eu posso pegar essa daqui, ó, por exemplo, ó, essas duas frações aqui. Essa aqui vai dizer que B vezes H, ó, B vezes H é igual a C vezes N. Ó. B vezes H é igual a C vezes N. Essa daqui é uma relação que pouca gente vê. Tá? Ó. Um cateto vezes a altura vai ser a sombra desse cateto vezes o outro cateto lá. Ó. Então, B vezes H é igual a N vezes C. Essa aqui, raramente as pessoas lembram desse aqui. Você quer ver outra? Ó? Essa daqui, ó. Quase ninguém vê essa aqui. Nunca se vê em livros nem nada. Outra é essa aqui, ó. Essas duas aqui, ó. Ó. B, né? Ó. C vezes H. Ó. C vezes H vai ser o quê? Vai ser o outro cateto. Ó. C vezes H vai ser o outro cateto B vezes a sombra do cateto C. Ó. Ó. Então, B vezes H é C vezes N. C vezes H vai ser o B vezes M. Tá vendo? Essa relação aqui, essas relações métricas, quase ninguém vê. Ninguém nunca vê isso aqui. Tá? Ó, se eu pegar essas duas, vai dar a mesma lá. Ó. B vezes H, ó, B vezes H vai ser C vezes N. Tá vendo? Então essa daqui já foi. Então essa aqui eu já esgotei tudo. Se eu pegar essa daqui, ó,
Ó, essa daqui é outra relação que tem, ó. AB igual a CH, tá vendo? AB igual a CH, vai dar A vezes H vai ser B vezes C, ó. B vezes C. Ou seja, a hipotenusa vezes a altura vai ser a multiplicação dos catetos, tá? Essa daqui também a gente vê, essa aqui a gente vê. Mas essas duas aqui quase ninguém vê, ó. Já foram 4 relações aqui, mais 2 aqui, 6 relações. Vamos ver se aqui tem, ó. A vezes H, B vezes C, já tem. Né? Essa daqui já foi. Essa daqui, ó. B vezes M vai ser igual a C vezes H, ó. Tá aqui, ó. Tá? Então, essa aqui já foi. Essa aqui já foi. Essa aqui já foi. Essa daqui, ó. É B vezes H, ó, B vezes H vai ser C vezes N, já foi. Essa aqui, H ao quadrado MN. Essa daqui, C vezes H, B vezes M. Essa daqui é A vezes N, né? A vezes N, B ao quadrado, tá? B vezes H, ó, C vezes N, já foi, tá aqui. Se eu tirar essa do meio, A vezes H vezes BC. Então, na verdade, são 6 relações, ó. Essas 6 relações aqui, ó, existem 6 relações trigonométricas. Geralmente, quando se fala assim, ache 6 relações trigonométricas entre as medidas do triângulo, o pessoal faz essas 4 aqui, e daí faz mais outra, que é A é igual a M mais N. Isso é fácil, né? Isso é fácil, né? O A é a soma do M mais N. Tá? Isso é fácil. E a outra é o do teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Essa daqui também é fácil. Essa aqui eu já falei na página anterior, né? A ao quadrado é igual a B mais o quadrado do cateto, outro cateto, tá? Mas essas aqui, ó, raramente o pessoal vê. Então, se você tiver isso aqui na sua mente, né? Ou, por exemplo, se alguém quiser fazer uma prova mais difícil, que ninguém consegue resolver tão fácil, né? Ou que gaste um pouco mais de tempo para resolver, é só colocar essa relação aqui, ó, né? Ele dá 2 medidas, dá essa, e fala para você e dá essa daqui, lá sei, ele faz uma combinação de tal forma que você tem que usar essa relação. Apesar que se você não souber essa daqui, só com essas aqui, ó, você resolve tudo também, tá vendo? Porque se ele te dá essa e essa, e te pede essa, o que você faz? Você aplica Pitágoras aqui, ó, tá? Usa aqui essa vezes essa vezes essa. É mais rápido, tá? Mas se você aplicar Pitágoras aqui, você acha essa, tá? Bom, então, se você tiver alguma dúvida, se você tiver algum comentário, se ao assistir essa aula você percebeu alguma coisa e gostaria de comentar, põe nos comentários do vídeo aqui que eu vou ter o prazer de ver, responder e falar, tá bom? Essa aqui é a aula dessa semana, a aula número 5, tá? Relações métricas num triângulo retângulo e razões de semelhança e razões e proporções do teorema de Tales, tá? São coisas interessantes aqui. Semelhança entre triângulos. Tem bastante exercício nessa parte aqui, tá? Eu não fiz ainda, mas os exercícios dessa parte, que é MFUNA, GMP1, vai tratar do teorema de Tales. MFUNA, GMP2, vai tratar da relação de semelhança entre figuras e triângulos. E GMP3 vai tratar justamente das outras relações métricas no triângulo retângulo, tá? São ao todo 36 exercícios nessa parte aqui. Não sei se eu vou conseguir fazer todos, mas eu vou tentar fazer o máximo possível, tá bom? Vai demorar um pouquinho, mas você vai vendo aqui, tá? Essa aula tá relativa àquilo ali. Vai ver aqui o izinho, vai aparecer um izinho aí. Se não aparecer quando você tá vendo, é porque você se adiantou. Eu tô atrasado, tá bom? Eu não coloquei a lista ainda, mas assim que eu for fazendo a lista, eu vou colocando os exercícios na lista e você vai dando uma olhada lá. Tá bom? É isso aí, dá um joinha, inscreva-se no canal e compartilha com as pessoas que você conhece as informações dessa aula aqui, tá bom? É isso aí e até a próxima.